Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje não estou ao vivo com vocês devido ao feriado municipal de Maringá, mas vamos aqui, deixa o seu comentário ali no chat que eu dou sempre uma olhadinha nas dúvidas de vocês até o início da próxima aula ao vivo. Então não deixem de comentar, não deixem de participar e não deixem de mandar também as suas dúvidas no Fale com o Mediador. Vamos aos nossos slides, deixa eu aqui colocar para vocês. Só um minuto. Aqui nesse formato fica melhor. Vamos ao conteúdo da nossa terceira aula, que é relativa à unidade 3, que trata sobre gerenciamento de recursos hídricos, mais especificamente sobre captação e tratamento de água. Bom, gostaria de começar falando sobre os pilares do saneamento básico. Quando a gente fala sobre saneamento básico, muitas vezes a gente remete apenas à água e esgoto, mas o saneamento básico ele é muito mais amplo. A gente tem 4 pilares, que além da água e esgoto seriam os resíduos sólidos e também a drenagem que é um assunto que está bastante em alta porque, né, não se falava muito sobre os sistemas de drenagem urbana, até que os desastres ambientais começassem a ser mais frequentes. Então, percebemos que os nossos sistemas de drenagem, eles não estão sendo suficientes para ali atender a população em um imprevisto, por exemplo, numa chuva um pouco maior, a gente não precisa de um desastre ambiental tão grande, mas a gente já percebe que muitas cidades sofrem com um alagamento com uma chuva um pouco mais forte. E isso é uma falha do processo de drenagem, que também tem a ver com o saneamento básico. Então, saneamento então, insere ali o tratamento de água, captação e tratamento de água, que é o que a gente vai falar hoje, resíduos sólidos, sistemas de tratamento de esgoto e drenagem. Especificamente da drenagem, pessoal, a gente não tem conteúdos muito aprofundados no nosso livro didático, mas eu posso estar compartilhando e indicando materiais para que vocês possam estudar sobre este assunto. Bom, vocês pediram e eu trouxe aqui algumas informações sobre o novo marco do saneamento. Então, o que que a gente teve, né? É uma lei que já não é tão atual, né? É um novo marco que já não é tão novo, foi sancionado ali em 2020, teve várias críticas, né, no ano passado, inclusive, houve tentativa de vários vetos, mas ainda estamos com essa legislação em vigor. E quais são as principais mudanças? Claro que eu não vou poder entrar aqui em muitos detalhes. A principal mudança trazida pelo novo marco do saneamento é a chamada uniformização regulatória, ou seja, os procedimentos, os pilares aqui do saneamento básico, eles passam a ser regulados, eles passam a ter normas técnicas que precisam ser seguidas pelo município, pelos prestadores de serviço. Caso não sejam seguidas essas normas técnicas, pessoal, o município ele deixa de receber subsídios, o município ele deixa de poder solicitar um financiamento, por exemplo. Então, o novo marco do saneamento, com essa uniformização regulatória, ela visa incentivar para que os municípios passem a ser mais criteriosos nessa prestação de serviços. A gente também tem as metas de universalização, e isso a gente já conversou na primeira aula, na nossa primeira aula sobre sustentabilidade, já trouxe as metas de universalização, que é em 2033, espera-se que 99% da população esteja abastecida com sistemas de tratamento de água e 90% da população esteja abastecida com coleta e tratamento de esgoto. A gente viu que estamos um pouco longe deste resultado, mas nós temos essa meta até 2033. A gente teve aqui também uma grande mudança, que é o incentivo à competição
Então, temos uma maior predominância, não, nós temos a possibilidade de empresas privadas participarem da competição para prestar serviços, estes serviços de saneamento. Então, aqui, qual que é a intenção? Que nós não fiquemos mais reféns de uma única prestadora de serviços, de uma única concessionária. Então, além de ter essa possibilidade de competição, as prestadoras, elas terão que comprovar a sua sustentabilidade, tanto financeira quanto técnica. Tem uma série de critérios que a prestadora precisa ter para que seja possível que ela participe dessa competição. E também nós temos a chamada regionalização da gestão dos serviços. Então, antes a gente tinha como titular sempre o município. Então, o município ele era responsável ali por oferecer estes serviços de saneamento básico. Agora a gente tem outras possibilidades. Pode ser o titular uma microrregião, uma região maior. Então, existe uma possibilidade maior do que existia anteriormente. Isso serve então para que seja, para que tenha mais celeridade esse avanço da universalização dos serviços de saneamento básico, porque muitas vezes existe um município ali que ele é muito pequeno e ele não tem as mínimas condições de prestar estes serviços de saneamento básico. Então, inseri-lo ali dentro de uma região maior torna-se mais viável essa prestação de serviço. Bom, tendo em vista o novo marco do saneamento, a gente tem aqui o cenário mais atual, né, que a gente tem, porque a gente consegue ver aqui que são dados de 2022. A gente sempre tem, pessoal, opa, deu um probleminha aqui nos meus slides. A gente sempre tem, pessoal, um processo um pouco mais lento na coleta de dados. Então, por exemplo, o que é publicado em 2024? É publicado todo o estudo realizado em 2023, que muitas vezes são dados que foram coletados ali em 2022. Então, sempre é retroativo essa liberação dos dados que temos para a construção de infográficos, para a construção de comparativos, por exemplo. Então, aqui eu trouxe um infográfico que está disponível lá no sistema do Sinis. Lembrando, né, Sinis é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, é de lá que a gente tira todas as informações, todos os dados que são mais confiáveis relacionadas a saneamento. E aqui a gente tem, eu até deixei aqui uma sugestão do link, pessoal. Entrem lá para vocês verem que não existe somente esse infográfico relacionado à água, mas a gente tem diversos outros materiais relacionados a esgoto, a resíduos sólidos e também sobre drenagem e o saneamento como um todo. Mas como hoje eu estou falando de água, eu trouxe esse cenário, esse panorama relacionado ao abastecimento. Então, água potável, água para consumo humano. E aqui a gente percebe, pessoal, por exemplo, que nós temos 5.570 municípios no Brasil e o CNIS utilizou como sua amostra 5.451. Então, não são todos os municípios, principalmente porque temos alguma dificuldade na coleta de dados, mas é uma porcentagem legal aqui de 97,9%. Em relação à população, quem é que forneceu esses dados, né? 99,3% da população, ok? Olhando aqui para os prestadores de serviço, a gente viu, né, que uma das tratativas do novo marco do saneamento é a regionalização dos serviços, mas a gente tem majoritariamente um maior número de empresas locais. Então, ali são prestadores, 1.424 prestadores atuando de forma local, 28 prestadores atuando de forma regional e 26 atuando de forma microrregional. E aqui a gente ainda tem uma maior porcentagem de prestadores de serviço da administração pública.
tá? Empresas privadas ainda representam 8,93%. Um dado muito importante que eu gosto sempre de trazer nas minhas aulas, pessoal, é em relação à água potável não contabilizada ou perdida na rede de distribuição. Esse índice de perda, pessoal, na rede de distribuição ainda é muito alto. Em 2019, a gente tinha 39%. Agora, em 2022, a gente tem quase ali 38%. Ainda é uma porcentagem muito alta, é um índice muito alto de perda. Então, a gente tem um investimento elevado no tratamento de água e essa água potável, essa água tratada, ela é perdida na rede de distribuição. E além do problema do desperdício que a gente tem e também, né, do investimento, pensando na parte financeira, a gente tem um risco aqui embutido, pessoal, que é a, a contaminação da água. Então, se a água está sendo perdida, pode ser que haja algum vazamento ali nas tubulações. Quando a gente tem margem ali para vazamento, pode ser que essa água esteja sendo contaminada. E é por isso que a gente acaba adicionando, por exemplo, uma carga maior de cloro para que a água chegue segura até as nossas residências. Mas é um índice muito triste, pessoal, e as concessionárias elas têm se esforçado bastante para melhorar esse índice aqui de perda. Em relação ao atendimento total de água, aqui a gente tem um comparativo entre as regiões do Brasil. Aqui é um dado muito parecido com o que eu trouxe para vocês na última aula. Nós temos que 84,9% da população do Brasil está abastecida com água encanada e em relação às regiões do Brasil, a gente tem que a região sul tem um índice maior, de 91,6%, enquanto ali a região norte tem o menor índice, de 64,2%. Tá? É isso que o novo marco do saneamento, é isso que tem se incentivado a melhorar esses índices, principalmente nas regiões norte e nordeste. E em relação aos investimentos em sistema de água, aqui a gente tem um dado até que legal, pessoal. Em 2021, a gente tinha 7,76 bilhões e depois de um ano foi realizado investimentos de 9,67 bilhões de reais em água. Então, é um crescimento ali até que significativo que deixa a gente um pouco mais feliz. Bom, em relação aos usos da água, agora a gente vai para um pouquinho de teoria. Aqui a gente observou apenas água para consumo humano, mas a água não é utilizada, como todos sabem, somente para nos abastecer. A gente tem os usos consuntivos e os usos não consuntivos. Qual que é a diferença? O uso não consuntivo é aquela atividade que não necessita de captação de água, ou se eu estou captando, eu estou devolvendo em sua totalidade no mesmo local, tá? Então, aqui a gente tem a água como meio de navegação, a água como regulação da umidade, a água como fonte energética, isso aqui é muito importante, né? Pois temos muitas hidrelétricas aqui no Brasil. Temos a água como habitat natural e também como recreação. Percebam que nenhum desses usos eles demandam a captação, o consumo de água, diferente aqui dos usos consuntivos. Então, o uso consuntivo é a captação para abastecimento humano, que é esse infográfico aqui que eu mostrei para vocês, mas nós temos outras atividades. Inclusive aqui, se a gente olhar, qual que é a maior atividade, a atividade que mais capta água? É a irrigação. A gente tem aqui mais de 50% da água que é captada utilizada para irrigação. Depois, né, em segundo lugar, a gente tem o abastecimento urbano, seguido da indústria, seguido daquela água que é para dessedentação de animais, as termoelétricas,
a água para mineração, utilizada nas atividades da indústria mineradora, e, por fim, em menor quantidade, aqui a água para abastecimento rural, abastecimento humano em áreas rurais. E prestando atenção, né, em todos esses usos, muito se fala em escassez hídrica, mas a escassez hídrica, ela não está relacionada à quantidade de água, pessoal. Ela está relacionada, sim, à qualidade. Aqui a gente percebe, dentre essas várias utilizações da água, cada setor necessita de uma qualidade de água específica. E quando a gente pensa em abastecimento humano, a gente precisa de uma água com qualidade elevada. E o que está acontecendo? Essa água ela está sendo captada naqueles usos consultivos e estão sendo devolvidas com uma qualidade muito menor. Então, isso impacta ao nosso consumo humano. E é aqui que entra a chamada escassez hídrica, porque a maioria da água, da água que a gente tem disponível, ela não pode ser utilizada simplificadamente para abastecimento humano. Então, como que a gente consegue vencer essa situação aqui? Aqui eu trouxe algumas alternativas, esse é um material que eu gosto bastante. Eu deixei aqui a indicação para vocês desse material, que é um especial da EBC, que traz algumas tecnologias relacionadas à água, não só, né, aqui no Brasil, mas também em outros países. A gente sabe, né, que as tecnologias de tratamento de água, elas têm avançado a cada dia, mas esse é um material que eu gosto bastante de consultar. E esse material, ele traz algumas alternativas para a gente conseguir, então, vencer essa escassez hídrica. A primeira alternativa é o reuso da água. Se a gente pensar aqui nos usos, pessoal, da água, a gente consegue imaginar que nem todas elas precisam de uma água potável, né? Existem algumas atividades que podem sim utilizar uma água com menor qualidade, como, por exemplo, uma água de reuso. Então, o que é o reuso da água? Eu utilizo a água para alguma atividade e essa água é reutilizada em uma outra atividade que demanda uma qualidade menor. Então, por exemplo, a água do chuveiro, eu vou captar aquela água do chuveiro, do ralo, e vou conduzir ali, utilizar aquela água para dar a descarga ali no meu vaso sanitário. Para dar a descarga, a gente não precisa de uma água potável, a gente pode utilizar sim uma água com menor qualidade. Então, é isso que o reuso vem para nos incentivar. A gente sabe que alguns edifícios, os edifícios mais modernos, os edifícios que sempre pedem ali a certificação ambiental, já tem essas tecnologias de reuso da água muito forte. Então, já está ali dentro da infraestrutura do edifício, a gente já tem tecnologias de reuso. Outra alternativa para vencer a escassez hídrica é a dessalinização. A gente sabe, né, pessoal, que muitos países não têm água doce em tanta quantidade quanto a gente tem aqui no Brasil. Então, aqui eu trouxe o exemplo até de Israel. Israel tem um problema ali com os recursos hídricos superficiais, então ela buscou ali tecnologias para oferecer água potável para a população. E olha que interessante esse dado. 85% da água potável é proveniente do mar. Então, é um processo de dessalinização. Nesse processo, a gente utiliza o sistema de osmose reversa, o sistema de membranas filtrantes de ultrafiltração para retirar essa água e utilizar como como fonte de abastecimento humano. Inclusive, né, é importante ressaltar que a gente teve algumas doações de filtros provenientes de Israel para atender ali a população que foi afetada pelas inundações do Rio Grande do Sul. Então, esses filtros, eles são compactos e eles têm uma grande eficiência de tratamento. Então, pensa, se ele pode dessalinizar uma água, ele pode sim tratar com muita eficácia
a água ali do a água que está mais suja, né, por conta do processo das inundações, para abastecer aquela população. Então é um sistema de filtração simples, seguida de um sistema de ultrafiltração, que gera uma água com grande qualidade. Então são tecnologias, né, pessoal, que nos permitem utilizar uma água com menor qualidade para, sim, abastecimento humano. A gente tem aqui também como outra alternativa a captação de água da chuva, que já é algo mais comum, né, no nosso dia a dia. Muita gente tem sistemas de captação e utilização da água de chuva nas próprias residências, ali para lavar calçada, para aguar as plantas. Inclusive, né, quando eu construí a minha casa, já quis pensar nesse sistema de captação da água da chuva, justamente pensando ali no quesito ambiental, mas para gerar, obviamente, a economia financeira. E a gente tem, por fim, a despoluição, como uma alternativa da escassez hídrica. Já que nós estamos poluindo os nossos recursos hídricos, precisamos agora pensar em como despoluir, como remover estes poluentes. É aí que a gente pensa tanto em tratamento de água, quanto tratamento de esgoto, como a despoluição no próprio corpo hídrico, ok? Bom, falando de fontes de abastecimento. Aqui, pessoal, no infográfico, não tem, né, essa divisão dos sistemas de captação de água, mas a gente tem aqui três principais tipos de fontes de abastecimento. O sistema coletivo de abastecimento, que é aquele sistema mais convencional, que eu capto água de um corpo hídrico superficial, destino ali para a estação de tratamento de água, a água passa por todos aqueles processos e é distribuída para a população de forma coletiva. Esse é o sistema mais convencional que a gente tem, pensa em abastecimento de água, a gente já pensa nesse sistema. Mas a gente tem também, com bastante frequência, a solução alternativa coletiva, que nada mais é, né, do que os poços artesianos. Isso aqui a gente tem, por exemplo, em condomínios, mas alguns municípios também utilizam essa tecnologia para abastecer, por exemplo, um bairro. Tem municípios que uma parte da população é abastecida pelo sistema de abastecimento coletivo e parte da população utiliza essa solução alternativa. Isso não tem problema nenhum, desde que a água passe pelos processos de tratamento da mesma forma. Geralmente, os poços artesianos, eles têm uma água de melhor qualidade e demandam um sistema um pouco mais simplificado. E por fim, a gente tem a solução alternativa individual, que é o poço artesiano ali dentro de uma propriedade rural. Então, não é coletiva, é para abastecer uma família ali, uma população pequena. Então, essas são as fontes de abastecimento possíveis que a gente tem. Agora, aqui a gente tem, né, tanto a fonte superficial quanto a fonte subterrânea. A gente vai dar mais detalhes sobre a captação de corpos hídricos superficiais. E aqui entra uma resolução muito importante, que é a resolução CONAMA 357 de 2005. Qual que é o principal objetivo dessa resolução? É classificar os corpos hídricos superficiais, classificar os rios, mais especificamente. Então, aqui a gente tem rios, a gente tem águas de classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. E no sentido para baixo, o que a gente tem? Um decrescimento da qualidade da água. Então, a classe especial tem uma qualidade da água excelente. E a classe 4 tem uma qualidade da água ruim. Então, a classe 1 ela tem uma qualidade um pouco menor que a classe especial, classe 2 a qualidade um pouco menor e assim por diante. E, em contrapartida, a gente tem, também no sentido para baixo, os usos eles são mais exigentes para os usos menos exigentes. Então, a classe especial ela é utilizada
para usos mais exigentes. Agora, a classe 4, como ela tem uma qualidade de água ruim, eu só posso utilizá-la para finalidades menos exigentes, então que não tem tanto contato com o ser humano e tudo mais. Observando esse quadro aqui, vai ficar um pouco mais simples de vocês imaginarem, só que a gente vai dar um foco maior aqui para o abastecimento para consumo humano. Se eu considerar essa única atividade aqui, o que a gente tem? Que a classe especial, lembra lá que ela tem uma qualidade elevada, ela tem uma qualidade bem legal ali, em relação aos parâmetros da água. Então, eu preciso apenas de uma desinfecção para que a água se torne potável. Agora, a classe 1, ela já tem uma menor qualidade, então eu preciso de um tratamento um pouco mais complexo, então um tratamento simplificado. Classe 2 tem uma qualidade menor, então eu preciso de um tratamento convencional com mais etapas ali, para que a água esteja apta para consumo humano. A classe 3, ela já precisa de um tratamento avançado. Na verdade, assim, ou vai ser um tratamento convencional ou um tratamento avançado. Quem vai definir isso aqui é o órgão ambiental, de acordo com os parâmetros de qualidade. E percebam aqui, ó, que a classe 4, ela não pode, em hipótese alguma, ser utilizada para abastecimento humano, tá? Então, nem com tratamento avançado é permitido que se utilize a água dessa classe para abastecimento. Se a gente for olhar aqui, né, quais são as atividades que são permitidas, é apenas a navegação e a harmonia paisagística, onde a gente não tem um contato direto com o ser humano. Bom, deixa eu beber uma água aqui, pessoal, só um minutinho. Falando em água, dá mais sede, né? Então, além da qualidade da água que a gente percebeu, né, que é um critério importantíssimo para abastecimento humano, a gente tem outras condições de captação. Então, condições para que aquele corpo hídrico possa ser utilizado como um manancial abastecedor. Então, além da qualidade da água, a gente tem a quantidade de água, então eu preciso ali de um corpo hídrico com uma vazão mínima, para que seja possível de utilizar, de realizar mesmo essa captação. A gente tem que garantir o funcionamento do sistema. Então, aqui a gente pensa em projeto. E dentro desse projeto, né, entra toda a problemática das inundações, por exemplo. Quando a gente tem uma inundação, o que pode acontecer? As tubulações, elas podem ser, as tubulações não, o sistema de bombeamento pode ser inundado. Então, se eu tenho o sistema de bombeamento prejudicado ali, eu não tenho captação de água, não consigo nem conduzi-la ali para o sistema de tratamento. Além disso, quando acontece, né, as inundações, as cheias, a qualidade da água ela diminui bastante. Então, eu tenho mais detritos, eu tenho mais resíduos ali para retirar dessa água. Então, o sistema de tratamento de água, muitas vezes, ele não foi projetado para atender essa qualidade, né? Temos ali uma faixa, por exemplo, de cor e turbidez, que esse sistema de tratamento pode tratar. Se eu tenho ali uma inundação, a gente sabe que a cor e a turbidez ela se eleva e o sistema de tratamento não vai ser condizente ali com a demanda, beleza? Além disso, a gente tem que levar em consideração a economia das instalações, né? A gente tem que pensar na sustentabilidade financeira desse projeto e também a localização do corpo hídrico é muito importante. Esse corpo hídrico, esse manancial abastecedor, ele não pode ser muito distante, por exemplo, da população que ele vai abastecer. E também não pode ser muito distante da estação de tratamento de água. Tudo isso é custo, tudo isso, então, interfere na economia das instalações.
E pensando em águas subterrâneas, pessoal, nós também temos algumas condições, a gente tem critérios aqui. Temos a geologia, porque a tecnologia de captação de um solo arenoso vai ser diferente da tecnologia de captação de um solo argiloso. Então, temos que levar ali o tipo de solo em consideração. A gente também tem o balanço hídrico, porque eu não posso estar captando água em maior quantidade do que aquele manancial, aquele corpo subterrâneo vai trazer de volta essa água. Então, aqui eu sempre lembro da, da problemática que teve aqui no Parque do Ingá, por exemplo. Aqui em Maringá a gente tem um parque, dentro desse parque tem um lago, e ele está sofrendo bastante com a seca. O nível da água está bem menor do que era normalmente. Então, uma hipótese que se levantou foi a seguinte: com as construções dos prédios ao redor do parque, esses prédios eles continham ali poços artesianos, então estavam coletando, né, captando essa água subterrânea que abastecia aquele lago do parque. Então houve ali um desbalanço hídrico, né? Houve um desequilíbrio nisso. No final, né, após muitos estudos, concluíram, né, que na verdade não era o balanço hídrico o principal problema, e sim o problema de drenagem urbana. Mas foi uma hipótese que poderia ser muito possível ali. É muito comum a gente ter secas dos mananciais ao entorno de regiões que têm muitos prédios, que têm muitos poços artesianos. E também, assim como as águas superficiais, a gente tem como um dos critérios a qualidade da água, das águas subterrâneas, para que elas sejam aptas para consumo humano. Bom, levando em consideração tudo isso que eu falei até agora, eu trago uma pergunta: por que tratar a água? E vou ainda mais longe, né? Por que é necessário repensar o tratamento convencional? E para justificar, para nos dar essa resposta, eu trouxe essa reportagem. É um pouco mais antiga essa reportagem, tá, pessoal? Não tem nada a ver com os problemas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas essa notícia traz que a água potável do Rio Grande do Sul, ou seja, aquela água que passou por todos os tratamentos, né, todos os níveis de tratamento, passou por coagulação, floculação, desinfecção, enfim. Após todas essas etapas, ela ainda apresentou um alto índice de contaminação química e também biológica. Então, o que eles encontraram aqui nessa água potável? Lendo aqui um pouco abaixo a reportagem, a gente percebe que a contaminação biológica se deu pela giardia e pelo Cryptosporidium, que são protozoários muito comuns, que são causadores de doenças intestinais. Quem já teve giardíase sabe o quão crítico é essa poluição por giardia. E também em relação à poluição química, o que foi encontrado na água? Esse carinha aqui, ó, o 17-alfa etilenistradiol, que é um anticoncepcional. É um hormônio bastante utilizado pelas mulheres como método contraceptivo e também é utilizado em outros animais. Então, a gente percebe que além dos poluentes que são bastante comuns, que são usuais ali no dia a dia de uma estação de tratamento de água, a gente tem outros que não são tão comuns aqui, tá? Mas vamos em frente. Aonde estão inseridos esses parâmetros de potabilidade? Percebam que quando a gente falou aqui de água, quando a gente fala em qualidade da água superficial, a gente tem padrões de qualidade da água superficial. Agora, quando a gente pensa em água para consumo humano, a gente tem os padrões de potabilidade. É diferente. E aqui um ponto de atenção, lá no livro didático,
tem uma tabelinha da Portaria 2.914 de 2007. Essa portaria, pessoal, já passou por 2 revisões, tá? Então, quando a gente fala de padrões de potabilidade atual, a gente está falando da Portaria 888, sancionada ali em 2021, que entrou em vigor depois dessa Portaria de Consolidação número 5 de 2017. Então, a gente já teve 2 atualizações, portanto, façam essa anotação no livro didático de vocês. E eu trouxe aqui esse material, que eu gosto bastante, para a gente comparar, a gente ver, conseguir observar quais foram as mudanças que tiveram da Portaria de Consolidação número 5 para a Portaria número 888 de 2021. A gente percebe que tiveram parâmetros aqui que foram alterados, que foram mantidos, foram removidos ou foram acrescidos, foram adicionados à legislação. Então, a gente tem aqui o parâmetro, a unidade de medida, e a gente tem o VPM. O que é VPM? É o valor máximo permitido. Então, quando se diz, né, que o parâmetro foi alterado, ou esse valor máximo permitido ele foi aumentado ou diminuído. Aqui no antimônio, a gente percebe que na portaria número 5 era 0,005 miligramas por litro. Agora, na nova legislação, a gente pode ter até 0,006 miligramas por litro. Então, foi um parâmetro alterado e o valor máximo permitido foi aumentado. Agora, a gente teve já a situação contrária, por exemplo, o cádmio. Na resolução passada, na portaria passada, a gente poderia ter até 0,005 miligramas por litro de cádmio na água potável. Agora, a gente pode apenas 0,003. Então, foi um parâmetro que foi alterado para menos, tá? Temos aqui parâmetros que foram removidos. Então, o cianeto foi removido dos padrões de potabilidade. Não é mais necessário fazer análises de saneamento para classificar uma água como potável ou não potável, tá? A maioria dos parâmetros aqui foram mantidos e temos aqui o selênio como um parâmetro alterado. Aqui a gente está falando de parâmetros inorgânicos. Lembrando, pessoal, que esses parâmetros eles fazem parte de uma lista bastante grande, mas na estação de tratamento de água não é necessário que se faça essas análises todos os dias. Então a gente tem uma periodicidade pré-estabelecida na legislação também. Tem análises, tem parâmetros que eu preciso analisar todos os dias e tem outros parâmetros que é semanalmente ou mensalmente, semestralmente, tudo depende do que está pré-estabelecido, tá? Então, a gente tem aqui parâmetros inorgânicos, temos parâmetros orgânicos, também importantíssimos. Então, aqui alguns foram removidos e outros foram acrescidos. Então, antes não era necessário analisar o dioxano, agora é. Mesma coisa a epicloridrina, agora ela faz parte dos padrões de potabilidade. Aqui, em relação aos agrotóxicos, a gente teve algumas mudanças. Lembrando, né, pessoal, que os agrotóxicos, eles são muito maléficos à nossa saúde e eles são moléculas, geralmente são moléculas muito resistentes. Então, mesmo após todas as etapas de tratamento, eu posso ter uma concentração elevada de agrotóxico, porque eles são muito persistentes, eles estão chamados ali de poluentes recalcitrantes, por isso que a problemática deles é bastante grande. E aqui a gente teve, né, a adição de alguns agrotóxicos que não faziam parte da legislação anteriormente, como, por exemplo, a metrina, ciproconazol, nossa, é difícil falar isso aqui, gente. Clorotalonil e difenoconazol. Aqui a gente percebe também, pessoal, que
Existem alguns agrotóxicos que nem são utilizados mais. Existem agrotóxicos que já estão obsoletos, né, digamos assim. Existem outras substâncias que são muito mais eficientes e são mais utilizadas. Só que por que que eles ainda permanecem dentro dos padrões de potabilidade? Porque, como eu disse, são moléculas persistentes. Então, mesmo que eu tenha tido uma aplicação desse agrotóxico há anos atrás, pode ser que ele esteja dentro do ambiente aquático ainda nos dias de hoje. Claro, né, que em concentrações menores, e também a gente tem que considerar que as moléculas elas são transformadas, formando, né, outros compostos ali dentro do recurso hídrico, mas a gente ainda pode ter a presença deles em níveis críticos, ok? A gente tem também parâmetros subprodutos da desinfecção. Então, para quem não sabe, quando a gente adiciona cloro na água, a água ela naturalmente tem matéria orgânica. Quando a gente adiciona cloro, a gente tem a formação de alguns subprodutos e alguns deles fazem mal à nossa saúde. Então, por isso que a gente tem uma tabela somente para esses produtos ali, subprodutos da desinfecção. Alguns deles a gente percebe que foram adicionados e alguns foram alterados. Então, antes a gente poderia ter 1 miligrama por litro de clorito, agora a gente pode ter apenas 0,7. Então, por conta desses malefícios à saúde humana que a gente tem dos subprodutos da desinfecção. E um nome muito famoso aqui são os trialometanos. Os trialometanos são compostos bem perigosos, digamos assim, e é o que mais se forma quando a gente tem adição de cloro dentro da água com uma certa carga ali de matéria orgânica. Temos aqui também as cianotoxinas. O que são as cianotoxinas? São os produtos formados pelo metabolismo das cianobactérias. Então, as cianobactérias, que também são muito comuns ali nos corpos hídricos superficiais, produzem essas cianotoxinas, e como o próprio nome diz aqui, né, toxinas, elas são tóxicas em altas quantidades, né, obviamente, para a nossa saúde. Então, a gente tem aqui também dentro dos padrões de potabilidade. E aqui a gente tem os parâmetros organolépticos, que são os parâmetros mais comuns. Por quê, né? São aqueles parâmetros que geram características físicas à água. Então, cor, cheiro, são características que são mais fáceis de se observar e causam mais reprovação da população, digamos assim. A gente não consegue notar a presença de um agrotóxico, por exemplo, dentro da água potável, mas a gente consegue observar se a água está com cor elevada ou não, tá? Esses parâmetros, eles têm uma periodicidade maior de análise do que os outros que eu citei anteriormente, tá? Bom, aqui a gente tem, eu gostaria de falar para vocês sobre a diferença da cor aparente para a turbidez. A cor aparente, ela é resultado das partículas que estão dissolvidas na água, né? Como assim? A cor por exemplo, a gente vê aqui, por exemplo, um copo de água tem uma transparência. Agora, se ela tiver com uma coloração mais amarelada ou mais amarronzada, mas ainda continuar transparente, né, a gente conseguir ver depois do copo de água, e estamos dizendo que o parâmetro alterado é a cor. Agora, uma água turva, uma água com turbidez elevada, ela tem uma cor e ela impede a passagem de luz. A gente não consegue ver o outro lado do copo de água. Então, a gente diz que é a turbidez elevada. E a turbidez, ela é resultado das partículas suspensas e dos coloides. Então, cor aparente
são as partículas dissolvidas e a turbidez são partículas suspensas. São parâmetros que são muito confundidos no dia a dia. Bom, mas levando em consideração tudo isso aqui que eu falei, cadê o 17-alfa etilenoestradiol? Cadê o estradiol daqui? Realmente, ele não faz parte dos padrões de potabilidade. E por quê, né? Se ele é um, um composto ali, até que existe toda aquela problemática, né? Se diz que os hormônios causam câncer e tudo mais. Por que que não está aqui? Porque ele é chamado, ele faz parte de uma classe de poluentes chamada de poluentes emergentes. Então, são poluentes, pessoal, de preocupação recente. Eles estão sendo estudados recentemente. Então, como não tem nada muito comprovado, nada muito concreto, né? Nós temos, claro, várias pesquisas científicas, mas até que as pesquisas se consolidem, eles permanecem ali nessa classe de poluentes emergentes e não fazem parte da legislação, tá? Em alguns países, pessoal, a gente já consegue observar a presença do etileno estradiol nos padrões de potabilidade. Mas aqui no Brasil, a gente não tem ainda a inserção desse composto nas análises periódicas ali que são necessárias na estação de tratamento de água. Então, assim, aqui a gente tenta correr atrás do básico, né? Que é garantir esses parâmetros aqui, mas é importante a gente saber que vai muito além disso, né? Existem muitos compostos que não são alvo ali de preocupação dos nossos sistemas de tratamento de água. Bom, falando de tratamento de água, falei bastante sobre tratamento convencional. Aí a gente tem que lembrar lá das classes da água. A classe 1, ela demanda um tratamento simplificado. Então, é um tratamento mais rápido. Classe 2 precisa de um tratamento convencional e a classe 3 precisa de um tratamento avançado. Então, eu coloquei aqui as etapas, todas as etapas para a gente conversar um pouquinho. Quando a gente fala de tratamento convencional, quais são as palavras-chave? Coagulação, floculação, decantação. Essas são as palavras-chave, tá? Antes, a gente tem um pré-tratamento, que é para remover as partículas grosseiras, né, as sujidades grosseiras, que são galhos, são folhas, são partículas maiores. Até brinco, né, que eu acho que toda visita que eu fiz em uma estação de tratamento de água, os funcionários ali, eles falam que eu ficaria horrorizada de ver o que chega aqui no pré-tratamento. O pré-tratamento nada mais é do que grades, depois, né, o banco de areia, para remover essas partículas maiores. Eles falam que eu ficaria horrorizada de ver o que é retido ali nessas grades. São os resíduos mais variáveis, mais aleatórios possíveis, tá? Só para vocês imaginarem. Bom, então depois dessas grades, depois do desarenador, a gente tem o processo de coagulação, que nada mais é do que a adição de coagulante, que é uma substância química. Muitas vezes, na maioria das vezes, são sais de alumínio ou sais de ferro. Então, a gente adiciona esse produto químico para quê? Pensando aqui, no pré-tratamento já foi removido aquelas partículas grosseiras. A coagulação, ela vai remover aquilo que não foi removido no pré-tratamento. As partículas, lembra que eu falei que existem partículas dissolvidas e suspensas e também temos os colóides. A coagulação, ela visa principalmente a desestabilização dos colóides. O que é colóide, professora? Pelo amor de Deus, me fala. Os colóides, eles são partículas muito pequenas, são sólidos muito pequenos que estão na água, que eles são muito estáveis. E por eles serem muito estáveis, eles não conseguem aglomerar, eles sofrem repulsão. Uma partícula sofre repulsão com a outra.
Então, quando eu adiciono esse coagulante, eu desestabilizo essas moléculas, permitindo que elas se aglomerem. E quando a gente tem aglomeração, a gente tem a formação de flocos. Então, a gente já entra aqui na floculação. A coagulação é muito rápida, tá, pessoal? Essa desestabilização das partículas é muito rápida. A floculação já é um pouco mais demorada. Então, há essa formação de flocos, esses flocos vão ficando pesados e eles decantam, ou seja, eles sedimentam ali no fundo do tanque de decantação. Então, a gente já vai para a terceira etapa. Voltando aqui, então, a gente tem a coagulação, que permite a formação de flocos. Esses flocos eles ficam pesados e decantam. Uma vez que a gente decanta esses flocos, a gente tem uma água muito mais limpa aqui na superfície, tá? Então, os flocos aqui de baixo, eles formam o chamado lodo. Esse lodo ele é recolhido para posterior tratamento. Aí a gente vai para tratamento de resíduo sólido. Os flocos são sólidos. E a parte que está aqui em cima, né, que a água que já está mais limpa, ela é coletada e vai para os demais processos. O processo seguinte é a filtração. Então, tudo que não foi removido aqui no processo de coagulação, floculação, decantação, as partículas, né, os sólidos, eles vão ser removidos aqui na filtração. Então, nada mais é do que um tanque aqui contendo areia, contendo carvão. Então, a água passa por esse tanque e as partículas são retidas aqui dentro do filtro, tá? O que a gente tem aqui, né? Além da areia, a gente tem carvão mineral. Percebam, não é carvão ativado, é carvão mineral. E aqui a gente tem a remoção, coloquei até em negrito aqui para vocês. Giardia e Cryptosporidium. Por que eu coloquei essas duas palavras aqui? Lembrem que elas estão lá na reportagem, tá? Nas águas lá do Rio Grande do Sul. A Giardia e o Cryptosporidium são protozoários que estão na forma de oocistos. E esses oocistos, eles são resistentes ao cloro, na maioria das vezes. Então, não adianta eu apenas adicionar aqui o cloro, que ela vai estar, a nossa água, né, pode estar contaminada com a Giardia Cryptosporidium. A principal etapa que vai remover esses oocistos é a filtração. Então, uma etapa fundamental quando a gente pensa em giardíase e outras doenças por protozoários. Enfim, depois da filtração, a gente tem a cloração, que é a adição de cloro para eliminar aqueles organismos patogênicos que ainda permanecem na água. E, por fim, temos a fluoretação, que é a adição de flúor, que é uma prática bastante comum aqui no Brasil, para permitir ali a saúde dental da população. Esse é o tratamento convencional, são muitas etapas. Agora, o tratamento simplificado vem da filtração para cá. Então, eu deixo, né, de realizar a coagulação, floculação, decantação e começo já direto, claro, vou ter o pré-tratamento, depois eu venho para a filtração, cloração, fluoretação. E o tratamento avançado, que é aquele tratamento que eu preciso para tratar uma água que tem uma qualidade menor ou para tratar um poluente específico, pensando ali nos poluentes emergentes ou pensando em outros poluentes, por exemplo, como o ferro e manganês. O ferro e manganês ele não é removido com grande eficácia aqui no tratamento convencional. Então, a gente precisa de um outro processo chamado de pré-oxidação para remover ferro e manganês. Essa pré-oxidação é a adição de cloro em uma quantidade mais elevada aqui antes da coagulação, tá? Basicamente é isso. Adiciono cloro, o ferro e manganês vai precipitar e eu vou conseguir remover com mais facilidade. Isso é pré-oxidação. Se eu tenho esse processo aqui, eu já posso falar que meu sistema é avançado. E temos aqui outros processos, como a centrifugação,
Membranas filtrantes, lembra lá que a gente falou sobre os processos de dessalinização. Então, aqui eu tenho ultrafiltração, osmose reversa, enfim, membranas filtrantes que, inclusive, né, podem dispensar os outros tipos de tratamento, porque ela por si só já é muito eficaz. Mas, né, como eu disse anteriormente, é uma tecnologia cara e que demanda manutenção. A membrana, ela não é eterna. A gente precisa trocar, porque conforme vai passando a água ali, ela vai retendo essas partículas, vai retendo esses contaminantes até que ela sature. Uma vez saturada, ela não vai mais tratar a água, ela precisa ser trocada, tá? E por fim, temos a absorção em carvão ativado, que é diferente do carvão que está aqui no filtro. O carvão ativado, ele é mais eficiente, ele tem uma capacidade maior de reter poluentes, por isso que ele é chamado de um tratamento avançado. Beleza, pessoal? Eu estourei meu tempo aqui, já estamos em 56 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Aqui, pensando no tratamento de água, às vezes é um pouco difícil da gente imaginar, né, como é feito esse tratamento na prática, por isso que eu trouxe a indicação desse vídeo aqui, que é uma visita técnica. Então, vocês vão conseguir observar ali a teoria na prática. É muito interessante. Quem nunca fez uma visita técnica em estação de tratamento de água deve, né, é um dever aqui assistir esse vídeo ou assistir outros vídeos de visitas técnicas para que vocês consigam observar e entender melhor ali como o processo funciona. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Eu espero que eu tenha contribuído com essa aula, com essas informações, para a formação da nossa consciência ambiental. Essa é a primeira aula dos pilares do saneamento, como eu disse. Nas próximas aulas a gente vai estudar o esgoto, efluentes industriais, águas residuais. Depois a gente vai para resíduos sólidos, tá? E daí a gente quase completa os serviços de saneamento básico, faltando apenas a drenagem, que infelizmente não faz parte do livro didático de vocês, mas eu vou indicar materiais para que vocês possam estudar sobre esse tema também. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima aula.